Hoje eu vou falar de um filme que ele é bastante referenciado pela cultura pop, especificamente por conta de um diretor norte-americano que pegou vários elementos desse filme e inseriu no próprio filme. Ele é um filme que é uma obra de arte em todos os sentidos, quando a gente está falando da trilha sonora, da cinematografia, da direção de arte, da fotografia. Ele é um filme que é baseado em uma outra obra, que é um mangá. É um filme que sinto que por um momento ele ficou perdido ali num limbo do tempo, mas ele conseguiu ser resgatado. Esse filme é o filme de 1973 chamado Lady Snowblood. Lady Snowblood é dirigido pelo Toshiya Fujita e esse não é o primeiro filme do diretor. Ele já era bastante conhecido por uma série de filmes que ele tinha feito, também baseados em um mangá. Então ele já estava ali num território relativamente fértil para as ideias dele acontecerem, e aí ele teve contato com o mangá do Kazuo Koike, que é o Lady Snowblood, onde a gente tem uma história que, a princípio, falando aqui para vocês, parece ser uma história qualquer. A gente tem a história de uma família que vive ali no período Meiji do Japão, que é mais ou menos no fim do século XIX, né? O Japão está passando por uma transição dessa sociedade mais feudal para uma coisa mais relativamente urbanizada. E a gente tem, no meio desse caos político, econômico, cultural, uma espécie de milícia. E existe um belo dia uma família, né, que é um professor, a sua esposa e um filho. A esposa, né, ela acaba sendo interrompida ali no caminho por essa milícia que existia e, enfim, ocorrem coisas horríveis, a família inteira é dizimada. Essa mulher, ela acaba sendo violentada e é tudo muito caótico. E aí, ela dá luz a uma criança. E essa criança, que é uma menina, ela promete vingar os pais e vingar o pequeno irmão que ela ainda nem tinha conhecido, que perdeu. Falando dessa forma, é tudo bastante genérico, sabe? História convencional de vingança. Ah, mexeram com a minha família, então eu vou vingar essas pessoas. Mas não se engane, porque Lady Snowblood está longe de ser um filme tradicional. Eu já dei mais ou menos uma passeada no que é o filme, mas agora eu vou entrar em detalhes. Lady Snowblood, ele é um filme de 1973, como eu falei para vocês. E eu acho que o fator mais especial desse filme não é exatamente o quê. Como eu falei, é uma história de vingança como qualquer outra. Mas sim como. A maneira que o filme consegue abordar não só a sede de vingança da personagem principal, que é essa menina, guardem essa informação, mas a forma como essa vingança é mostrada mesmo na tela pra gente que está assistindo. É muito interessante falar aqui que Lady Snowblood não começa mostrando a nossa protagonista de início. Começa mostrando a mãe dela, começa mostrando uma história de origem. Então você tem um filme que, apesar de se tratar de vingança, de uma pessoa que vem bem depois daquelas que foram vítimas dessa violência toda, ela já te dá um contexto e uma história de origem. Então você não vai precisar necessariamente de um outro filme para explicar isso, ou talvez de um outro momento, ou de flashbacks. Na verdade, não é um flashback, porque Lady Snowblood é um filme que ele não ocorre de uma forma cronológica linear. O que é isso? Os fatos são apresentados pra gente, mas não necessariamente na ordem que ocorreram. Só que isso torna a experiência muito mais intensa e muito mais interessante. Porque, como eu falei, tendo já um contexto do que a personagem principal veio e por que ela está aqui, te deixa com muito mais tensão e muito mais curiosidade para tentar entender o porquê ela age dessa forma. A Lady Snowblood, que é a personagem principal que eu falei, que é uma menina e que ela cresce e se torna realmente uma máquina de vingança, é estrelada pela Meiko Kaji e essa mulher é sensacional. Eu acho que essa é uma das melhores atuações que eu já vi, não só no cinema, assim, de uma maneira geral, se bem que eu tenho uma memória muito ruim para lembrar de quase tudo que eu vejo, mas é uma atuação particularmente especial porque a Meiko já havia trabalhado com o Toshiya antes. Só que, nesse filme, ela consegue entregar pra gente um mix de sensações de uma maneira extremamente precisa, sem necessariamente se apegar ao diálogo.
Lady Snowblood, devo lembrar para vocês, é um filme cujos diálogos são bastante interessantes. Como ele não ocorre de forma cronológica, a gente tem uma mistura, como é que eu posso dizer, nos estilos e na forma que todos os diálogos ocorrem. Em certos momentos a gente está vendo a história pelo ponto de vista da Lady Snowblood, em outros momentos a gente está vendo a história pelo ponto de vista da mãe, em outros momentos a gente vê essa história pelo ponto de vista alheio de várias outras pessoas envolvidas nessa história de vingança. Então, o roteiro, ele consegue abrigar todos esses pontos e todos esses locais de fala de uma maneira extremamente sensacional e de uma maneira que não fica pesado para quem está assistindo conseguir entender. Apesar da gente não ter a ordem cronológica, dá para entender muito bem tudo o que está acontecendo. E, como eu falei, a performance da Meiko é simplesmente sensacional. A gente tem aqui uma mulher cuja vida, antes mesmo dela nascer, parecia que já estava desenhada. E por mais clichê que pareça isso que eu estou falando, quando você assistir, você vai entender que tudo na vida dela não é apenas baseado no que fizeram com os seus pais. Ela também parece ter os seus motivos pessoais e a sua própria ambição pessoal em conseguir tudo isso. Não é apenas uma questão de, poxa, fizeram mal para minha família, que eu nem conheci. Não é mais sobre isso. Ela, na verdade, foi criada, ela foi quase que gerada a fim de servir a esse tipo de propósito. Mas isso não é uma prisão para a personagem, muito pelo contrário. Apesar dela ser apegada nesse projeto extremo de vingança, ela é uma pessoa complexa, ela é uma pessoa com sentimentos e muita vulnerabilidade. Mas ela é inteligente o suficiente para saber quais são essas vulnerabilidades e ela sabe escolher exatamente o que mostrar, não só para os personagens, mas para você que está assistindo também. E isso para mim é um ponto incrível do filme. Lady Snowblood é uma mulher muito bonita, uma mulher que ela tem um destaque em qualquer lugar que ela entra, mas em momento nenhum o filme torna ela exatamente uma femme fatale, o que para mim é muito mais interessante. Ela, inclusive, como mulher, ela não necessariamente está aqui para ser uma salvadora da pátria, tá? Ela quer salvar ela mesma, ela quer honrar a família dela. E para mim esses motivos são sólidos o suficiente para construir uma personagem que não é apenas um símbolo. Ela não está ali para servir apenas como a imagem da grande mulher forte, máquina mortífera. Não, ela não é nada disso. E a atriz, novamente, ressalta todas essas qualidades, todas essas imperfeições também da personagem. A trilha sonora, inclusive, a música principal, é estrelada pela própria Meiko e eu acho que vocês conhecem essa música de algum lugar. Shura no Ana é a música que a Meiko canta. E essa música está presente em um filme ocidental que eu falei lá no começo, que acabou pegando vários elementos desse filme e incorporando nele. Sim, eu tô falando de Kill Bill, do Quentin Tarantino. Kill Bill é um filme que se tornou um cult clássico, né, contemporâneo dos nossos tempos contemporâneos. Esse filme, né, Kill Bill, que na verdade são duas partes, né, Kill Bill volume 1 e volume 2, ele tem inspiração total no Lady Snowblood e o Quentin Tarantino nunca negou nada disso. Inclusive, ele usa exatamente a mesma música como parte do tema da personagem interpretada pela Lucy Liu, que essa personagem em específico é diretamente inspirada na personagem da Meiko também. Então, ele consegue fazer essa metalinguagem porque ele com certeza estudou bastante esse filme e isso fica muito claro depois que você assiste os dois. De preferência faça isso em uma noite ou então em um fim de semana, porque eu vou garantir que é sensacional perceber como esse tipo de técnica é aplicada dentro do cinema várias e várias vezes. E que técnica é essa? A técnica de, não vou dizer roubar, mas a técnica de pegar elementos de terceiros e incorporar na sua obra. Da mesma forma que Lady Snowblood, Kill Bill não é em ordem cronológica, Kill Bill também conta a história de uma mulher em busca de vingança, não apenas por ela, mas também por terceiros, e também envolve toda uma luta e conflito interno, explorando também todas as vulnerabilidades dessa personagem. E é muito interessante perceber como as coisas funcionam, porque, como eu falei, Lady Snowblood, por um tempo, ele pareceu um pouco perdido esse filme. Para vocês terem uma noção, na verdade, aqui no Brasil ele só foi lançado oficialmente em 2014, um filme de 1973.
Em Lady Snowblood é muito interessante a gente notar, como eu falei pra vocês, que os pontos de vista eles vão mudando, né, de personagem para personagem. A história é uma só, mas a gente consegue entender de várias maneiras diferentes. E isso também é bastante reforçado pela direção de arte incrível do filme. Existem vários momentos do filme onde a gente tem frames que são simplesmente textos lidos de uma maneira bem bonita e bem intimista com você. Em outros momentos, a gente também tem tipografias bem bizarras, assim, bem gritantes, além, claro, de toda a fotografia que reforça a violência extrema do filme. Isso não é um filme leve para você assistir com a sua família num domingo. O uso do sangue, né, e do gore em Lady Snowblood, de começo, caso você não seja acostumado, né, pode parecer até cômico e teatral mesmo, né, a forma como espirra, né, a cor do elemento. E é interessante porque Kill Bill utiliza exatamente dessa mesma estética e dessa filosofia de que, sim, é sangue de mentira, isso aqui não é real, mas mesmo sem ser real, eu vou conseguir causar um asco em você. Eu vou conseguir causar algum tipo de sentimento. E Lady Snowblood, é claro, assim como vários outros filmes dessa década de 70, que começa aí a explorar a violência gráfica de uma maneira mais forte dentro do cinema, ele faz jus total ao seu tempo e faz jus a si mesmo quando utiliza de todos esses recursos que eu falei para provar o seu ponto. E para mim é interessantíssimo que o diretor poderia talvez ter escolhido uma linha, né, de direção de arte, né? Podia ter escolhido uma equipe, né, mais pé no chão, vamos dizer assim, para contar essa história que não é uma história leve, não é uma história fácil de digerir, mas ele optou realmente por se entregar de uma maneira completamente exclusiva e que há muito tempo eu não ficava tão revigorada em rever e ver uma parte, né, que eu não tinha visto antes, de um material cinematográfico e ficar realmente animada e ficar realmente com a cabeça ali. Lady Snowblood, ele é um filme que você vai assistir hoje, amanhã e depois você vai continuar pensando, porque você vai lembrar dele. E eu garanto que vai lembrar por muito tempo, porque não é um filme fácil de esquecer. É muito interessante perceber como esses filmes, eles são feitos, né, em tempos que a gente às vezes não consegue imaginar. Poxa, como é que era a vida em 1970? Como é que a galera fazia cinema? E aí você assiste e você percebe que quase tudo que a gente tem hoje e que às vezes a gente cria uma idolatria, né, às vezes até irracional por certas coisas, já foi feito em algum lugar, de uma maneira diferente, mas pode já ter sido feito. E não tem nada de errado em reconhecer isso e a gente aprender bastante cada vez mais com tudo isso. Eu estou ultimamente numa jornada de assistir bastante filmes que não são ocidentais. Eu acho que esse exercício é sempre muito bom para a cabeça da gente. E no momento eu estou explorando essa coisa do terror, né, do suspense, do horror japonês e tudo mais. E está sendo bastante incrível perceber como a gente, como sociedade ocidental, né, e que tem um olhar muitas vezes colonial, né, é muito incrível perceber como as histórias, elas às vezes podem até ter um tema com um apelo global. Afinal, a gente está falando de vingança. Vingança está presente na humanidade desde sempre. Mas elas vão ter uma maneira diferente de te contar.